boa noite para todos vocês que estão nos assistindo aí agora, ok? Espero que vocês estejam bem e estejam tendo uma ótima recepção. Nós estamos hoje transmitindo pelo Facebook, porque há uma probabilidade de mais pessoas terem acesso a essa transmissão. E nós estamos falando aqui direto de Denver, do Colorado, e tem sido um prazer para nós poder usar esse meio de comunicação para que a gente possa, de fato, chegar até você. A ideia aqui é trazer mais esclarecimentos sobre aquilo que a Palavra de Deus fala, que você pode também fazer sua pergunta, pode usar aí o próprio Facebook, ok? Espero que vocês estejam ouvindo bem. Vocês podem também fazer as perguntas aí ao vivo e nós vamos tentar responder, ok? Bem, como nós prometemos, na semana passada nós falamos sobre o Espírito Santo, sobre ser cheio do Espírito Santo, e hoje nós queremos falar sobre os dons espirituais, que estão bastante relacionados com este assunto, né? Então, se você já tiver sua pergunta, pode começar a escrever sua pergunta aí, enquanto a gente vai falando e mostrando, falando sobre aquilo que está na Palavra de Deus, ok? Será um prazer para a gente tentar responder o máximo de perguntas possíveis, né? Como nós já falamos sobre o Espírito Santo, nós falamos, só para recapitular rapidamente, que o enchimento do Espírito Santo é uma promessa que Jesus fez, e isso veio para nos capacitar, para nos encher, para nos fazer, vamos dizer assim, mais corajosos, mais atinados para fazer aquilo que Ele quer. Bom, a gente precisa, então, para falar dos dons espirituais, a gente precisa ler o texto, não é verdade? É muito importante a gente ter o texto daquilo que nós estamos falando. Eu vou tentar colocar aí na tela para você. Vamos ver se eu vou conseguir, né? Porque realmente às vezes nós temos assim alguns contratempos, mas eu acredito que vai dar certo, se Deus quiser, ok? Então vamos ler o texto. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vós que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Se ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ok? No versículo 8, ou o que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria, ok? Espero que você esteja seguindo aí comigo, ok? Estamos vendo os detalhes daquilo que o texto diz, para que a gente possa, de fato, atentar sobre o que é os dons espirituais. Veja, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria, ok? Mais um pouquinho aqui abaixo, a gente tem também algo muito especial que a gente não pode esquecer, que é o amor, que seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegai-vos ao bem. É isso aí. Antes da gente continuar, porém, eu quero lembrar, nós estamos falando daqui de Denver, do Colorado. Eu sou o pastor Ilamar, sou da igreja Comunidade Cristã Nova Geração. É uma igreja brasileira, é uma igreja bilíngue, onde nós reunimos brasileiros e americanos e qualquer outra nacionalidade que entendeu português ou inglês e que quiser estar com a gente. Os nossos cultos são os domingos e todos estão cordialmente convidados. Antes de prosseguir, porém,
eu gostaria de orar por você. Eu gostaria de orar e pedir a presença do Espírito Santo aqui com a gente, ok? Senhor Deus, nós estamos na Tua presença. Eu te louvo e te exalto, te agradeço por esse momento, Senhor, e por essa oportunidade que Tu tem nos dado, Senhor. Manifesta a Tua glória, manifesta o Teu poder, vem neste lugar e também a cada pessoa, visita cada pessoa que está nos assistindo agora, Senhor, levantando, alegrando, abrindo o entendimento para que possa entender a Tua palavra com sabedoria. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. É um assunto, de fato, bastante, vamos dizer assim, para muita gente, é um assunto difícil, porque muitas pessoas têm dificuldade de, vamos dizer assim, de entender, de aceitar. Existem algumas pessoas que não querem, vamos dizer assim, aceitar que os dons são para hoje, mas o nosso objetivo, o nosso propósito aqui não é entrar nesse tipo de discussão, ok? O nosso propósito é esclarecer sobre os dons espirituais, o máximo que nós pudermos dentro da palavra. Então, como nós já lemos o texto, né, é algo muito importante que a gente entenda. Eu quero começar então com esse texto de Romanos, do capítulo 12, e existem algumas coisas muito interessantes que o texto diz, né? Primeiro, já sabemos que o dom de Deus é dado segundo a medida da fé que o próprio Deus dá para cada um, ou seja, algumas pessoas têm a medida de fé diferente da outra pessoa. Mas no versículo 3, ele começa dizendo que nós não devemos pensar que somos melhores do que os outros, ok? Eu quero colocar o texto aí para você ver, só para você ter, de fato, essa noção que é muito importante. Veja o versículo, eu vou colocar aí o versículo 3, olha só. Porque pela graça que me foi dada, ou seja, isso é de graça, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Então, nós não podemos simplesmente achar que somos melhores do que os outros, pensar de si mesmo além do que convém. Somos, de fato, iguais, né, uns dos outros, não há diferença. Um tem um dom, outro tem um dom, outro dom, e assim é. Aliás, ter um dom espiritual, temos que entender que é somente pela graça de Deus. Isso é muito, muito importante que a gente entenda, ok? A segunda coisa que é muito importante, que o dom é dado de acordo com a medida da fé. É Deus quem é o autor da fé. Ele é quem gera a fé, ok? Então, os dons têm tudo a ver com a própria fé que é dada por Deus. Assim que eu quero dizer que, de repente, se uma pessoa não tem fé, é complicado de agir no dom, e depois a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso. Terceira coisa importante, nós temos que, quando nós vamos pensar em dons, nós temos que pensar nos dons pensando na figura de um corpo. A Bíblia diz que a igreja é o corpo de Jesus Cristo. E é muito importante a gente entender que o corpo do Senhor Jesus, ou seja, Ele é a cabeça e nós somos os membros do seu corpo. Então, se a gente não tiver essa ideia de corpo, a gente confunde bastante a questão dos dons. E nessa figura de corpo, nós vamos ver o seguinte, que cada membro do corpo tem uma função diferente. Vamos pensar no corpo, por exemplo, você tem os olhos, você tem a boca, você tem as mãos, você tem os ouvidos, e cada uma dessas coisas são membros do seu corpo que atua de uma forma diferente, mas que todas elas contribuem para o próprio corpo. Então, os dons espirituais são algo assim, ou seja, tudo que é feito através dos dons espirituais é feito para o próprio corpo, que é o corpo de Jesus, que é a sua igreja. Então, para isso é que o Espírito Santo enviou, deu e continua dando os dons. Isso é muito importante.
Uma outra coisa também que é muito interessante, que a gente vai ver aí, é que os membros são membros do corpo e automaticamente são membros uns dos outros, ok? Isso é muito importante. Nosso tema hoje, nós estamos falando sobre os dons espirituais. Nós já vimos falando outras semanas sobre outros temas, falamos sobre a pessoa do Espírito Santo, falamos sobre o enchimento do Espírito Santo, e hoje a gente gostaria de esclarecer um pouquinho mais sobre a questão dos dons espirituais, biblicamente, ok? E para isso a gente vai ler o texto da palavra que está lá. Vamos começar por Romanos, né, que é um texto. Nós temos dois textos, nós temos Romanos e temos também o texto de 1 Coríntios 12. Ele diz: pela graça que me foi dada, digo a cada um de vós que não pense de si mesmo além do que convém. Então nós temos que ver algo muito interessante, é que nós não podemos pensar que somos melhores do que os outros, porque nós temos um dom espiritual. O dom espiritual é dado pela graça de Deus, ok? E é muito importante que a gente guarde bem isso no nosso coração, porque se nós assim fazemos, nós podemos lidar com humildade, não é verdade? A humildade é algo muito especial na vida do cristão. E há alguns outros aspectos também que eu quero mencionar, é que nós precisamos pensar muito quando falamos dos dons espirituais, nós precisamos pensar na figura do corpo que Paulo coloca. Ele coloca, porque assim como num corpo, né, ou seja, a igreja é o corpo de Cristo, e ele diz, como num corpo existem muitos membros, então na igreja existem muitos membros, mas todos com os dons espirituais trabalham para o corpo. O corpo é de Cristo. Você não pode trabalhar para você mesmo, ok? Então isso é algo muito importante que você precisa entender, ok? Mas aqui ele cita alguns dons, né? Eu quero colocar aqui para você ver, que é muito interessante. Aqui veja comigo, vou colocar aí a folha e você pode ver em Romanos 12, por exemplo, tem esses pontos aqui que eu já falei, mas lá no tópico número 5, espero que você consiga ver aí no tópico número 5, que é a partir do versículo 6, 7 e 8, tem o dom de profecia, tem o ministério, tem o ensino, tem a exortação, tem o repartir, tem o presidir, tem o exercitar a misericórdia, né? E algumas coisas eu quero falar sobre isso. O que são esses dons, né? O que é, por exemplo, o dom da profecia. A palavra profecia, o próprio prefixo pro, como dizer assim, de dizer antes, vamos dizer, como uma pessoa vai profetizar, ela vai prever, ela vai trazer um conhecimento, um pré-conhecimento sobre alguma coisa. Isso pode variar de diversas formas, né? Deus pode usar esse dom para falar de alguma coisa que vai acontecer, ou alguma coisa que Deus vai fazer. Tem um texto no livro de Oséias que diz que Deus não faz nada sem revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Então é muito importante a gente entender que a profecia é um dom bastante útil, né, na igreja, porque o dom de profecia, de acordo com a palavra de Deus, ele existe para encorajar, para exortar, para trazer direção e uma série de coisas dessa natureza, assim, para ajudar as pessoas. Isso é muito importante. Ajudar as pessoas, não como, por exemplo, vamos colocar assim, uma pessoa que quer saber o seu futuro, quer saber com quem vai se casar. Não é bem esse tipo de coisa, né? Não é como ir num cigano, a pessoa vai lá e deixa ler a mão. Tem gente que quer saber qual é o futuro dele.
O dom de profecia não é a respeito disso, né? Nós precisamos entender que são para coisas que têm a ver com o corpo de Jesus Cristo, que é a igreja do Senhor Jesus. Obviamente, também tem a ver com a nossa vida pessoal. Isso não impede. Deus, você tem que entender que o Espírito Santo é livre, ele pode falar o que quiser, pode fazer o que quiser, né? E ele pode usar o dom de profecia. Ainda descrito em Romanos 12, você tem o ministério, né? Eu acho interessante, essa palavra ministrar significa servir, ok? É muito importante a gente entender isso, que a palavra ministrar vem de uma palavra que significa providenciar, prover o que é necessário. Uma pessoa que ministra é uma pessoa que serve, ok? Então, ministrar e servir na questão dos dons espirituais aqui da palavra de Deus é prover o necessário. Então, uma pessoa que ministra, ela serve, ok? Se você tiver alguma pergunta, você pode escrever aí no chat aí do Facebook, não tem problema. Aí você tem o dom do ensino, ok? É muito interessante esse dom, o dom do ensino, porque ele capacita, né, a pessoa para ensinar de uma forma muito especial. Ou seja, as pessoas conseguem se manter ali, vamos dizer, atentas ao que aquela pessoa diz. A pessoa também consegue transmitir, né, as coisas com maior facilidade, com maior clareza, até com uma certa simplicidade, mas ela consegue penetrar a alma da pessoa, né? Isso é muito interessante. Você vê uma pessoa que tem o dom do ensino, ensinar, quando ela ensina, normalmente aquilo alcança o teu coração, você consegue se identificar com o que aquela pessoa está falando, ela consegue trazer exemplos práticos, né? Eu vou colocar aqui a pessoa de Jesus. Eu creio que Jesus tinha todos os dons. A Bíblia diz que ele foi cheio do Espírito. Quando Jesus começava a ensinar, o povo se aglomerava, se juntava uma grande multidão para ouvir Jesus ensinar, né? Jesus alcançava o coração das pessoas. Havia algo diferente quando Jesus ensinava. E é isso que acontece quando uma pessoa tem o dom dado pelo Espírito Santo para ensinar, ok? Indo mais à frente, você tem aqui, o próximo é exortar, ok? Exortar não é muito o que às vezes as pessoas pensam, né? As pessoas às vezes tomam a ideia de exortar como sendo algo pejorativo, algo mal, mas não é. Está mais no sentido de encorajar, né? A exortação é aquele tipo assim, existem pessoas que têm um dom especial, a pessoa está meio fraco na fé, a pessoa está desanimada, a pessoa está assim, sem vontade, aquela pessoa chega, conversa, ora e diz, olha fulano, nós estamos sentindo a sua falta, ou você precisa ler mais a palavra de Deus. Ela fala aquilo de uma forma especial, o Espírito Santo entra, né, na vida da pessoa. É muito interessante, o Espírito Santo, quando ele está usando a pessoa nesse dom, o Espírito Santo traz também palavras, né, adequadas. O Espírito Santo traz textos bíblicos. Eu me lembro, há muitos anos atrás, nós saímos para fazer algumas visitas, um grupo, e havia uma irmã no nosso grupo, e fomos à casa de uma família que há tempos já não aparecia a igreja. E aquela irmã, e todo mundo falava alguma coisa, mas até que aquela irmã falou algo muito assim, simples. Ela citou um texto da Bíblia, né? Texto lá de Hebreus 10 que diz, não deixemos de congregar como é costume de alguns. E aquilo tocou o coração daquela pessoa que nós estávamos visitando de uma forma extraordinária, que depois ela mesma testemunhou na igreja e disse, olha, quando citou aquele texto,
foi incrível, nunca mais esqueci. E aquela pessoa voltou a frequentar a igreja assiduamente, né? Isso é o dom de exortar, dom de tratar com a pessoa, de ajudar a pessoa. Depois você tem também o dom de repartir, ok? Esse dom é extraordinário, ok? Uma pessoa, quando a gente fala sobre o dom de repartir, tem uma pessoa na Bíblia que me vem, que está em Atos, que é Barnabé. A Bíblia diz que Barnabé, ele era um homem que tinha muitas propriedades. Ele decidiu vender uma das suas propriedades e ajudar as pessoas, fazer doações, né? Foi muito interessante. E ele fez essas doações às pessoas, e isso era algo natural dele, ok? Então ele tinha esse dom, essa naturalidade para repartir. Sem dizer também que a pessoa que tem esse dom precisa também, às vezes, ter, não precisa nem ter muito, mas ele tem que ter algo para poder repartir, né? Geralmente a pessoa que tem esse dom tem um coração bastante generoso, ok? Tem o próximo dom, é o dom de presidir, ok? As pessoas, isso realmente é algo muito interessante. Presidir é o mesmo que liderar. A pessoa que tem o dom de presidir, ela consegue fazer coisas que nem todo mundo consegue, né? Liderar de fato claro que você aprende muitas técnicas, você tem bastante coisas assim que você pode usar como líder, etc. Mas na realidade, quando você tem o dom, as coisas fluem de uma forma diferente, ok? Isso é muito comum quando você vê, por exemplo, pastores, né? Pastores que são líderes, pastores que eles conseguem realmente liderar, cativar, conseguem exercer algo, né, fenomenal através da vida na vida de muitas pessoas, ok? Isso é algo natural. Bem, você tem também um outro dom, vamos aqui, que é o dom de exercitar misericórdia, ok? Eu vou mostrar para você, só para você poder acompanhar. Então, o dom de exercitar misericórdia, ok? Esse dom é um dom muito especial, ok? As pessoas normalmente elas ignoram esse dom, mas misericórdia aqui, né, é o ter compaixão, né, através de palavras ou ações, ok? Talvez à medida que eu vou falando as coisas, você vai de repente vindo à tua memória algumas pessoas, né, especiais. Ou seja, mas o ponto que eu quero que a gente pegue aqui, existem também o outro texto que é forte, que vai na mesma direção, que é o texto lá de 1 Coríntios 12, ok? Eu vou mostrar aqui um pedacinho para você da lista de dons que existem lá. Aqui em 1 Coríntios 12, a ênfase aqui começa na unidade do Espírito, né? E aqui no número 3, onde eu vou marcar aqui, ok? Você vai ver o seguinte: tem a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento, a fé, dons de curar, operação de maravilhas, aí vem outra vez a profecia, aí vem o discernimento de espíritos, variedade de línguas e interpretação de línguas, ok? Esses são os dons descritos em 1 Coríntios capítulo 12. Veja bem, uma coisa que eu quero chamar bastante atenção é que as pessoas normalmente elas dão mais ênfase a alguns dons. É o dom de profecia, o dom de línguas e o dom de cura, ok? E por quê? Porque esses são os dons que mais, vamos dizer assim, projetam as pessoas.
Mas a ideia não é que a própria pessoa se projete, a ideia é que o Espírito Santo de Deus faça o que ele quer. Então, as pessoas costumam esquecer os outros dons, ou esquecer que existem outros dons. Eu estou falando do dom de exercitar a misericórdia. O que leva a maioria das pessoas a ter um entendimento equivocado a respeito dos dons. Às vezes os dons são extremamente mistificados, ok? Porque as pessoas querem simplesmente vamos dizer, os dons em que elas estejam mais em evidência. E isso é um erro, né? Na realidade, o que nós precisamos entender é que os dons é para agradar a Deus, e é o Espírito que dá de acordo com como lhe agrada. E eu entendo que é por isso que muitas pessoas não conseguem identificar o seu dom, não recebem um dom, ou coisas dessa natureza. Porque às vezes ele quer o dom que vai projetar ele, que vai colocá-lo em evidência, e não o Espírito Santo. E o Espírito Santo é Deus, e a Bíblia diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. Então é muito importante a gente entender esse aspecto. E o que é o dom de exercer a misericórdia, né? É a pessoa que mostra compaixão, né, através de palavras, através de atitudes. É uma pessoa que vê, por exemplo, alguém necessitado e faz alguma coisa na realidade. Você pode ver uma pessoa desamparada e você sente muita dó, muita pena, mas não faz nada. A pessoa que tem esse dom, ela é movida pelo Espírito Santo de Deus a fazer alguma coisa, ok? Exerce a misericórdia. Eu vou mostrar para vocês algo que eu entendo que é muito interessante. É que Paulo fala lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, ele fala algo sobre os ministérios que existem na igreja, ok? E tem diz assim que Deus colocou primeiro na igreja os apóstolos, depois os profetas, depois os doutores, os milagres, os dons de cura, os socorros, os governos, a variedade de línguas. E é interessante que você vai ver, por exemplo, aqui, olha, o apóstolo, ele está relacionado na Bíblia como um ministério. Uma pessoa que é um apóstolo, ele precisa, eu coloquei alguns dons aqui que eu entendo que é o que ele precisa. Ele precisa do dom de presidir, ele precisa do dom da palavra de sabedoria, precisa da fé, precisa do discernimento de espíritos, ele precisa do dom de exortar. Afinal de contas, ele vai lidar com um número muito maior de pessoas, ok? Os profetas, ele obviamente é o principal, precisa do dom de profecia, ele precisa do dom de exortar, porque a Bíblia diz que a profecia ela é para encorajamento, para exortação, para direção. O profeta também precisa do discernimento de espíritos e às vezes da variedade de línguas, mas o discernimento de espíritos é algo fundamental na maioria desses dons, porque o discernimento de espírito vai fazer com que ele entenda qual é o espírito que está operando, e diga-se bem, se é o Espírito de Deus ou se não é um Espírito de Deus, ok? É muito o inimigo, ele tenta muito se disfarçar, confundir, criar situações onde as pessoas elas vão, vamos dizer assim, ser enganadas, né? Mas quem tem o discernimento de espíritos, ele sabe exatamente se é alguém que está sendo usado por Deus ou alguém que não está sendo usado por Deus, ok? Você tem também os dons aqui, né, que diz, aliás, o ministério que é falado como os doutores, ok? E os doutores, eles precisam dos dons, é o dom de ensino, a palavra de conhecimento e a palavra de sabedoria. Por quê? Porque ele é respeitado como tal para ensinar, para transmitir aquilo que está escrito na palavra de Deus, né, para ensinar as pessoas no crescimento e etc. Você tem também
o dom ou o ministério de milagres, ou que ele precisa do dom de operação de maravilhas e precisa da fé. O que é a operação de maravilhas? Por exemplo, quando Jesus transformou água em vinho, aquilo foi a operação de uma maravilha, ok? Se alguém ora em um lugar que não está chovendo e nem há previsão de chuva e ele pede para Deus para cair chuva sobre aquele lugar, aquilo foi uma operação de maravilhas, ok? Se existe, como por exemplo você vai ver na Bíblia, encontraram uma erva amarga lá na época de Eliseu, e ele então orou e aquela erva foi transformada, era venenosa e deixou de ser venenosa, e assim por diante. Então, operação de maravilhas, existem vários tipos de operação de maravilhas. Essa pessoa precisa também da fé, ok? Você tem também os dons de cura, né? O dom de cura é muito importante a gente dizer isso. Uma pessoa que tem o dom de cura não quer dizer que tudo que ela toque vai ficar curado, porque eu já ouvi pessoas que têm esse dom, ela diz assim, eu estava em determinado lugar e senti uma unção tremenda de cura, e eu comecei a orar pelas pessoas e as pessoas foram curadas. Eu entendo que de fato sim, Deus quer curar pessoas, e o Espírito Santo usa as nossas vidas para curar pessoas. Pode ser também, entendo que uma pessoa pode ter vários dons, mas não ter o dom de cura. Ou ela pode também não ter especificamente o dom de cura, mas ela pode orar por uma pessoa e essa pessoa ser curada, porque orar pelos enfermos foi uma ordem de Jesus. Jesus disse assim, que quando as pessoas saíssem a pregar o Evangelho, que eles orassem pelos enfermos e eles seriam curados. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que nós não podemos achar, ou pensar, ou querer, será que eu tenho o dom de cura? Não tenho, então não vou orar pela pessoa. Não, ore pela pessoa. O Espírito Santo pode vir atuar e curar aquela pessoa. É muito importante isso. Você pode estar na rua, você pode estar no ônibus, você pode estar em qualquer lugar e você de repente orar por uma pessoa enferma e ela ser curada. Não tem esse negócio de dizer, é só na igreja que Jesus cura. Não, de jeito nenhum. Existe outro dom que é chamado de dom de socorros, né? Veja bem aí comigo, o dom dos socorros. Essa pessoa precisa, aliás, o ministério dos socorros. Essa pessoa precisa ter o dom da misericórdia, tem que ter, às vezes precisa ter o dom de repartir, precisa ter o dom de discernimento de espíritos, né? E precisa ter o dom de ministério, que é de servir, de providenciar. Por que ela precisa ter o dom de discernimento de espírito nesse momento, nessa situação? Porque tem muita gente que às vezes não está realmente necessitado de um socorro. Você sabe que existem muitas pessoas que são, vamos dizer assim, charlatões, né, mentirosos, enganadores. E é nessa hora que quem tem o discernimento de espírito vai saber se realmente aquela é uma necessidade verdadeira ou não, né? Falando ainda dos ministérios, existe aqui, por exemplo, os governos, né? Está aqui, é muito interessante. Essa pessoa precisa ter o dom de presidir, precisa ter o dom de misericórdia, precisa ter a palavra de sabedoria e a palavra de conhecimento. É muito importante isso. E, por último, você tem a variedade de línguas, né? A variedade de línguas, a pessoa precisa ter o discernimento de espíritos e às vezes precisa ter a interpretação das línguas. Hoje nós não vamos entrar muito na questão das línguas, mas vamos dizer assim, no próximo programa nós vamos falar sobre as línguas, porque as línguas ela toma bastante tempo para falar sobre isso. Mas uma das coisas que eu posso adiantar para vocês é que as línguas, elas
a Bíblia diz que ela serve para edificar a própria pessoa que fala línguas. Então, se eu falar em línguas perto de outra pessoa ou para outra pessoa e ela não tiver o dom de interpretação de línguas, ela não será edificada. Então é muito importante a gente entender este aspecto aí nesses dons. Mas basicamente, talvez você tenha alguma dúvida, alguma pergunta, se você quiser pode fazer a sua pergunta. Quem recebe o dom? Como eu sei se eu tenho um dom? Essas são as coisas práticas. Talvez você pode ser que você saiba, mas por exemplo, às vezes as pessoas pensam, eu não tenho nenhum dom. Porque ela pensa que ela só tem um dom se ela for profeta. E isso não é verdade. Você pode ter um dom que não seja de profecia, você pode, por exemplo, ter um dom de misericórdia, o dom de repartir, que é algo que você sente muito intenso no seu coração quando você vê uma pessoa necessitada. E você quer fazer algo. E você... O que você tem que fazer? Você tem que andar guiado pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo de Deus, ele vai juntar as pessoas como num corpo, cada um com seu dom, para cumprir aquele que é o objetivo de Deus. Por exemplo, uma coisa que às vezes a gente costuma ignorar, quando a mulher quebrou o vaso de perfume nos pés de Jesus, e Judas falou assim, mas por que não vendeu esse perfume? Que diz que a Bíblia que custava 300 denários, que significa 300 dias de trabalho. Judas falou, por que não vendeu esse perfume e distribuiu o dinheiro entre os pobres? Judas não estava sendo usado ali pelo dom da misericórdia, nem o dom de repartir. Mas Jesus falou algo muito interessante. Jesus disse assim, os pobres vocês sempre vão ter com vocês. E a gente às vezes acha que todo mundo que é cristão, ele, se não for rico é porque está debaixo de pecado. E isso não é verdade, né? Jesus contou a história da viúva pobre. A própria Bíblia diz que aquela viúva era pobre. Ela estava na igreja, ela foi ofertar, ela deu 1 centavo de oferta. Então, se você tem o dom da misericórdia, mas você não tem condições de ajudar determinada pessoa, mas você pode conhecer alguém que tem condições e alguém que tem o dom de repartir. E você pode chegar para essa pessoa e falar com essa pessoa, e essa pessoa que tem o dom de repartir, que tem os meios financeiros para ajudar, ela vai ajudar. E aí houve uma operação do Espírito Santo de Deus, sem que houvesse nada aparentemente místico, sobrenatural, do ponto de vista que às vezes a gente costuma pensar que vai acontecer, né? Então, pode ser até com uma pessoa de fora e etc. Ok? De repente você é uma pessoa que não é um profeta, não tem uma revelação sobrenatural do ponto de vista místico, que Deus revelou para você, o Espírito Santo revelou para você o que fulano está pensando ou o que vai acontecer com Beltrano. Mas de repente você é uma pessoa que tem o dom da sabedoria. E esse dom é fundamental em determinados momentos. Por exemplo, você pega uma pessoa que tem o dom de profecia, mas ela não tem o dom de sabedoria. Se Deus não revelar certas coisas para ela, ela vai ficar ali parada. Okay? E não é todo o tempo que Deus revela, vamos dizer, ou a respeito de tudo que Deus está revelando. Deus pode revelar em determinados momentos, circunstâncias. Às vezes tem profetas que Deus revela o tempo todo as coisas, mas isso não é uma regra. Então, existem momentos que a palavra de sabedoria vai vir para trazer orientação, um momento que ninguém sabe o que fazer, ok? Então é onde o Espírito Santo vai usar a sua vida. Então, indo
a pergunta que é mais comum: como eu sei? Como eu posso saber se realmente eu tenho um dom? A primeira coisa, você precisa examinar dentro, você precisa conhecer todos esses dons aí. Você vai ler cuidadosamente 1 Coríntios capítulo 12 e vai ler Romanos capítulo 12. Vai fazer uma lista dos dons, vai procurar entender, interpretar. Você pode me perguntar, você pode perguntar a outras pessoas o que esse dom faz. Você pode fazer perguntas tipo: o que as pessoas que têm esse dom sentem? Ok? Uma vez nós fizemos um teste sobre os dons em um pequeno grupo que nós tínhamos, e depois uma das pessoas do grupo chegou à conclusão que ele tinha o dom do ensino, ou ele, em outras palavras, ele seria Deus levantaria ele para ensinar, para pregar, para ministrar. Mas essa pessoa era uma pessoa que ficava o tempo todo só no banco da igreja, não fazia nada, não participava de nada e, consequentemente, não tinha oportunidade de fazer nada. E a partir desse momento, então essa pessoa falou assim: o que eu faço? Eu disse: bom, se você tem esse desejo no seu coração, já é o primeiro grande sinal que o Espírito Santo está te dando esse dom. Você tem que se preparar, né? Você tem que buscar conhecimento. Você faça um curso de métodos de estudo bíblico, e você leia a palavra e se prepara, e Deus vai abrir uma oportunidade para você. E logo em dias seguintes abriu um curso na igreja de métodos de estudo bíblico. Essa pessoa então entrou nesse curso, começou a se preparar, e de repente, no trabalho dessa pessoa, resolveram fazer um culto toda segunda-feira. E o chefe foi diretamente nele e falou assim: olha, eu quero que você traga a palavra nesse primeiro culto. Aquilo foi fenomenal, porque tudo aquilo que eu havia dito a ele estava acontecendo. Abriu o curso, ele se preparou, e ele veio a mim, pediu ajuda, ajudei ele a preparar uma palavra, e ele ministrou, e daí ele não parou mais, continuou ministrando. Começou a aparecer oportunidades, ele mudou de lugar e se tornou vice-presidente de uma igreja. Depois ele se tornou o pastor dessa igreja. Veja bem, tudo que nós precisamos é nos abrir para aquilo que o Espírito Santo quer fazer conosco. Ok? Então, aquilo que você tem vontade, você vai fazer uma lista dos dons, você vai perguntar ao Espírito Santo: qual é o meu dom? Revela para mim aquilo que você tem vontade de fazer. Você provavelmente vai estar relacionado com o seu dom. E você vai pedir a Deus que abra oportunidades para que o Espírito Santo use a tua vida com os dons. Um outro aspecto muito importante, a gente já está quase finalizando, é que você precisa entender que você pode pedir os dons. Okay? Você pode orar e dizer: Deus, eu quero receber do dom, quero ser capacitado com os dons espirituais. Dê aquele dom que tu queres me usar, aquele que mais parece comigo. Tá? Não fique preocupado qual o tipo de dom. Claro que Paulo diz assim: busque os melhores dons, principalmente de profetizar, porque o que profetiza ele vai ajudar, vai orientar a igreja e etc. Mas você tem que entender que no corpo todos os membros são importantes. Então, no corpo de Cristo, todos os dons são importantes. E você pode ser portador de um dom e até agora não percebeu e não está fazendo nada. E o Espírito Santo quer usar você. Ok? Então você precisa de fato buscar esses dons. Ser cheio do Espírito Santo é algo muito importante. Quando o Espírito Santo te enche, normalmente ele já te capacita com um dom. Os dons são como ferramentas do Espírito Santo na nossa vida. Então, se você
de fato quer servir a Deus, você precisa dar valor aos dons espirituais. Eu posso responder perguntas que você tiver, eu posso falar com você, orar com você se você quiser, mas é muito importante que você tenha essa visão sobre os dons espirituais. Muito cuidado também, porque tem muitas pessoas que ficam assim, se sentem menosprezadas, desprezadas, porque pensam que não tem nenhum dom. E isso não é verdade, tá? O Espírito Santo, ele quer dar dons. Isso é muito importante que a gente tem que entender. O Espírito Santo é a maneira que ele faz para nos usar, ok? Algumas, como eu disse já no início, não sei se todos vocês escutaram, mas existem muitas controvérsias a respeito dos dons. Uma delas é que nem todos os dons estariam ativos nos dias de hoje. Isso para mim não é verdade, porque o Espírito Santo é Deus, o Espírito Santo é eterno, e a Bíblia diz que o Espírito Santo, Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será eternamente. Deus não muda, né? E Deus cumpre os seus propósitos. E na Bíblia, no livro de Joel, tem uma promessa que diz o seguinte, que nos últimos tempos o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, né? Entendemos que é sobre os filhos de Deus, sobre a igreja de Deus, sobre aqueles que estão debaixo do senhorio de Jesus Cristo. Então é muito importante você entender isso. O Espírito Santo quer atuar. Entretanto, para aquele que não crê, como o Espírito Santo vai atuar? Pois tudo que Deus faz é através da fé, e como Paulo disse, na medida da fé, ok? Então é muito importante que a gente se abra para os dons espirituais, né? Eu posso falar mais sobre isso depois, porque quando Paulo escreveu aos Coríntios, estava havendo uma confusão terrível na igreja por conta dos dons espirituais, ok? E a confusão se dava porque as pessoas queriam muito, estavam atuando nos dons, mas na realidade estava faltando algo muito especial. E eu vou continuar falando sobre esse assunto na semana que vem, ok? Espero que você tenha entendido, espero que você, se você tiver alguma pergunta, manda a sua pergunta, participe, ok? É muito importante que você participe, que você aprenda e não desperdice esse momento, porque é um momento muito especial. Eu creio que Deus tem providenciado isso para nós, para você, para que você possa crescer espiritualmente. Há hoje uma carência muito grande de se compreender a palavra de Deus, compreender o que diz as Escrituras. Se você tem um assunto, um tema que você gostaria de que nós comentássemos sobre esse tema, escreva para a gente, ok? Manda para a gente aí no Facebook da Comunidade Cristã Nova Geração e nós vamos falar sobre esse assunto. Nosso assunto é a Bíblia, a Palavra de Deus, e nós queremos crescer nesse conhecimento, ok? Até agora, deixa eu ver, não tenho aqui perguntas, ok? Se houverem perguntas, não tenham receio de fazer as perguntas. É muito importante que você possa acompanhar com a gente aquilo que a gente está fazendo nesse aspecto, ok? Que Deus abençoe. Eu quero orar com você antes de sair e quero abençoar a tua vida. Quero pedir ao Espírito Santo que te encha com os dons, que te capacite para que você possa fazer as coisas que Deus tem para você fazer, ok? Vou orar com você. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por mais esse momento, Senhor. Momento na Tua Palavra, o momento em que, Senhor, nós podemos falar, ser ouvidos. Nós Te louvamos, nós Te adoramos, nós Te pedimos, Senhor, que Tu venha manifestar o Teu poder sobre a vida dos Teus filhos, Senhor. Não adianta muito, Deus, que fiquemos falando sobre essas coisas
sobre o que é, o que faz os dons, ou como são os dons, mas o que mais importa para nós é que recebamos os dons e aprendamos a operar, a fazer a tua obra, não somente nas quatro paredes da igreja, mas, Senhor, onde estivermos, na rua, no ônibus, no trabalho, Senhor, destrava as pessoas, os teus filhos, onde quer que eles estejam. Cumpre a tua promessa que disseste, Senhor, que nos últimos dias derramarias do teu Espírito sobre toda a carne. Eu te peço, Deus, que tu manifeste o teu poder sobre todas as pessoas que estão nos assistindo, Senhor. Deus, que essas pessoas possam, Senhor, ser cheias de ti. Deus, olha agora também para as necessidades de cada um, Senhor. As tristezas, as angústias que os teus próprios filhos têm vivido, Senhor, por conta de uma vida talvez improdutiva no teu reino, Senhor. Retorna-lhes a alegria da salvação, retorna, Senhor, o gozo, a paz, o desejo, como nos primeiros dias em que a salvação alcançou seus corações, Deus. Manifesta a tua glória, manifesta o teu poder, levanta o teu povo, levanta a tua igreja, Senhor. Nós te louvamos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Bem, eu quero agradecer a todos vocês que nos acompanharam aqui, ok? Na próxima semana nós retornamos, ok? Na quinta-feira, 7 horas, horário aqui de Denver, do Colorado, ok? Para muita gente que está no Brasil agora já é de madrugada, mas para nós que vivemos aqui em Denver, agora são 8 horas da noite, 8h04, e nós gastamos esse tempo de 7 às 8, 1 hora, falando sobre um tema da Palavra de Deus, ok? E hoje falamos para aquelas pessoas que tinham curiosidade sobre os dons espirituais. Não que tenhamos esgotado este assunto, mas falamos um pouquinho, esperamos que você tenha entendido, ok? Que Deus abençoe o teu coração, um grande abraço e até a próxima, ok? Bye bye. Attention, New Generation will be moving back to its old address. From January 7th, we'll be back in Northglenn. The address is 10620 Washington Street, Northglenn, Colorado, 80233. A primeira reunião de casais desta temporada foi maravilhosa. Tivemos a participação de vários casais e momentos de muita descontração e aprendizado. Dia 6 de janeiro de 2018 é a data da próxima reunião. Anote aí na tua agenda, dia 6 de janeiro, às 6 da tarde. Desta vez a reunião será na casa do Ezequiel e da Bruna. Dedique um tempo para investir no teu casamento e aprender com a palavra de Deus e também com as experiências uns dos outros. Tua participação é muito importante. Ministério de Casais New Generation, construindo muros de proteção para a família.